Para quem nunca viu nada sobre o Espiritismo, e nós procuramos sempre trabalhar o Evangelho no sentido de não vestirmos a camisa. Como assim não vestir a camisa? Para que nós não sejamos diferentes dos outros. Para que não estejamos sendo religiosos, defendendo bandeiras religiosas, sem defendermos a religiosidade das pessoas. Nós primamos muito mais pela conduta moral, mas dentro da doutrina espírita nós compreendemos que de fato ela faz esse diálogo com o que está na Bíblia. E na Bíblia, já que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um livro criado por Allan Kardec, conforme a crença espírita, o Kardec trouxe trechos do Evangelho conhecido bíblico, levou para médiuns em mesas que estavam funcionando e levava aquelas passagens para que houvesse comentários. Tinha alguns médiuns que eram os que mais trabalhavam e eles faziam essa organização. Conforme a doutrina espírita, São Luís organizou essa codificação, principalmente a partir do Livro dos Espíritos, já na segunda edição do Livro dos Espíritos. Então tinha algumas pessoas que iam fazendo essas comunicações e ele costumava sistematizar e mandar as perguntas, os tópicos para mais de um médium, em lugares diferentes, sem saber para ver quais eram as respostas. E o que o Allan Kardec fazia era sistematizar. Ele fazia a coleta das perguntas com base num eixo. O eixo era: o que é verdade se repete. Então ele via, trazendo as respostas, o que era comum a todas elas, e ali ele fazia a inserção dentro do que depois veio ser chamado o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então isso é importante. Na doutrina espírita nós temos o Livro dos Espíritos, de 1857, foi o primeiro, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não estou colocando na ordem cronológica, mas esses são os 5 livros básicos. E depois que o Kardec morreu, ainda saiu um livrinho chamado Obras Póstumas, e tem gente que coloca também o livrinho O que é o Espiritismo, certo? Então essa é a doutrina. Em regra, principalmente o Livro dos Espíritos, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, eles contêm perguntas e respostas. Perguntas que foram elaboradas por Allan Kardec e as pessoas que participavam da Sociedade Espírita Parisiense, e respondidas pelas mesas nesse modelo que nós falamos há pouco. Então, o Evangelho não vem inovar. Também ele não encerra, por isso que tinha a Revista Espírita. Saíram muitos exemplares da Revista Espírita no período de pouco mais de 10 anos, do dia que o Allan Kardec conheceu o Espiritismo ao dia que o Allan Kardec desencarnou. Ele, depois que conheceu isso, ele trabalhava incessantemente, tanto que saíram esses livros, em torno de 7 livros básicos, com a organização, participando de mesas, sistematizando o estudo, e ainda saíram vários exemplares da Revista Espírita. O Kardec, ainda vivo, foi criado o primeiro centro espírita, por exemplo, no Brasil, ainda se comunicou por carta com Allan Kardec. Então aquilo ali houve uma difusão muito grande, rapidamente o livro se esgotou e veio a segunda edição, e novos médios. Por isso que da primeira edição do Livro dos Espíritos para a segunda, há um aumento do número de perguntas e respostas, porque ele agregou mais gente àquele trabalho. Então, basicamente, é isso que acontece para nós refletirmos a nível de Espiritismo. E ela tem um eixo. Dizem que é um misto de filosofia, porque filos, amigo, sofia, da sabedoria, misto de ciência e religião. A religião é a parte moral. Não importa se o nome é Espiritismo ou qualquer outro, o que importa, e passou a se chamar Espiritismo, por quê? Porque eram respostas dadas pelos Espíritos. A parte científica é o que o Kardec fez, para provar que não era sobrenatural que os Espíritos conversassem.
Não era sobrenatural, era natural. Era um fenômeno da natureza, não era algo sobrenatural, não era mágico. E é isso que ele começa a entender. Por que é importante que a gente faça essa introdução toda para falar de ressurreição e reencarnação, tradução de ressurreição na concepção católica, reencarnação na compreensão espírita? Não para aprofundar a divisão que existe entre espíritas e católicos, mas para dizer que nós não devemos observar a divisão, mas devemos nos centrar nas similaridades. O que nos importa da Igreja Católica hoje, por exemplo, que foi canonizada a Irmã Dulce, era o trabalho moral, de caridade e de humildade que tinha Irmã Dulce, que dedicou a sua vida aos pobres e doentes de rua até construir uma instituição muito grande, que hoje conta com um hospital gigante lá em Salvador, ela levando uma vida monástica praticamente, no sentido de ser uma religiosa, de não ter abandonado o hábito, não vivia dentro do mosteiro, mas vivia pedindo apoio para ajudar os pobres, os doentes. Tem até uma cena muito importante para a gente entender que não há divisão. É uma compreensão, mas se essa compreensão sobre algumas percepções distintas nos levar a sermos diferentes, eu acho que é melhor que nós as abandonemos. É muito melhor que nós nos centremos na parte moral. É muito melhor que nós centremos na lei de amor. É muito mais importante que nós nos centremos no sentido de sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Isso para nós importa. É a mesma coisa quando a gente começar a coçar a língua para falar da vida alheia. Porque na hora que a gente fala, a gente está se distinguindo. A gente está se tornando diferente. E aí, consequentemente, a gente está fazendo o que fizeram com Madalena, julgando. E nós não temos a capacidade de julgar. Até porque nossa compreensão é muito pequena sobre quem nós somos. Imagina querer entender quem o outro é. Quantos de nós conseguem observar a criança ferida que tem dentro de si? Que está levando a várias escolhas difíceis. Difíceis no sentido que há uma autossabotagem constante nossa. E aí a gente foge de se conhecer, de se observar, de ter atenção e compreensão sobre quem nós somos, o que nós queremos, do que nós realmente gostamos, para olhar para a vida do outro, sendo ou nos considerando diferentes. Toda vez que nós queremos ser os diferentes, no sentido de nos compararmos, isso já é uma fuga que vai gerar sofrimento. E toda hora que a gente quer realmente entender as coisas, nós não trabalhamos com memória, nem com experiência, no sentido de trazer aquilo guardado, pronto e acabado. A gente passa a ter uma atenção e a observar simplesmente as coisas como elas são. Por exemplo, quando nós tratamos a morte, apenas entendemos algo, ela, enquanto algo definitivo, não existe. Cada um aqui deve ter uma ou outra experiência que não consegue explicar com relação a alguém que já desencarnou. Ou sonho, ou conversa, ou diálogo, ou campo energético, ou presença, ou comunicação. Não adianta negar isso, nem trazer conceitos, por exemplo, que vão dizer não existe. E aí os espíritos, quando essa pergunta foi feita para eles, eles simplesmente disseram: a morte é apenas uma troca de roupa. O espírito é vivo e a vida não cessa. Dialogando com outras ciências, nós tínhamos cientistas que diziam: na natureza nada se perde, tudo se transforma.
É a mesma lógica usada nas respostas dos Espíritos. Se há vida, a vida não cessa. Tudo que está na vida passa por transformações. O que é a transformação? É a mudança da forma externa. É a lagarta que se encasula e que vira borboleta. É o espírito que encarna para aprender melhor, aqueles que precisam desse tipo de experiência, vive as suas experiências materiais encarnada, e depois chega o momento em que ele necessita passar pela natural transformação. É isso que tem lá no túmulo de Allan Kardec, no cemitério em Paris, de Père Lachaise. Tem lá, nascer, uma frase que nem é dos Espíritos, uma frase que está lá no livro Goethe. E ele dizia: nascer, crescer, morrer, renascer e progredir sempre. Mais ou menos isso. Por que a gente diz aqui mais ou menos isso? Porque não é um esforço de apresentarmos coisas que decoramos. Aqui é um esforço no sentido de tentarmos manter o máximo de atenção em nós mesmos, para que nós possamos naturalmente aceitar e compreender as transformações da vida. Os antigos diziam a mesma coisa: se todo dia você joga uma pedra no rio, nem você é a mesma pessoa e nem o rio é o mesmo. E como é que você faz isso? Como é que você observa isso? É só ver que no rio tem uma correnteza, e que a correnteza faz com que aquelas águas sejam águas distintas das águas de há 1 minuto, por exemplo. Imagina das águas de ontem. Então aquele rio está constantemente mudando. Se nós olharmos para dentro de nós, vamos ver o quê? Que o nosso corpo está mudando, que nossos cabelos estão mudando, porque nossas células estão mudando, porque nossa pele está mudando. A vida inteira é transformação. A vida inteira é movimento. Se a gente for olhar isso também em outros textos muito mais antigos, como a Tábua de Esmeralda, de Hermes Trismegisto, no Egito, que depois, anos depois, veio um livro chamado Kybalion. Ele dizia que toda a vida se explica por 7 princípios. Primeiro princípio, vibração. Não existe vida parada. Mas Renato, por que eu estou em conflito? Por que eu estou no remédio? Por que eu estou na fuga da bebida, do falar da vida alheia, na fuga pela compulsão pelo sexo, na distorção das minhas compreensões? Provavelmente porque não está parando para observar as coisas como elas são. Está criando um tempo que não é o tempo real cronológico, está criando um tempo psicológico, que fica trabalhando com memórias do passado e querendo construir o futuro com essas memórias viciadas do passado e que não podem mais se repetir. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que nós desejemos, por exemplo, que a vida cesse. Como assim, Renato? Porque a vida, ela é vibração, movimento. O que a gente quer? Só fala de descansar, de parar. E a vida não cessa. Se ela não cessa, a transformação não cessa. Mas por que eu estou em conflito? Porque eu quero que ela pare. Pode ver, as pessoas costumam procurar empregos. Quais são os empregos mais procurados? Os que possivelmente teriam estabilidade, não é isso? Que é um equilíbrio. Aí quando vem qualquer movimento da vida que mexe com a estabilidade, o que acontece com essas pessoas? Entra em conflito e desespero. A vida não para.
Quantas pessoas que têm estabilidade financeira e passam por problemas familiares profundos? Depressão, drogadição, alcoolismo, relações problemáticas dentro da família e vivem em uma solidão e uma tristeza profunda. Por quê? Para quem olha de fora, pensou que a vida era estável só porque a pessoa tinha um emprego supostamente estável, porque recebia determinada quantia fixa por mês. Mas na verdade, o que há é uma mudança constante. Cada um de nós sabe dos desafios pelos quais passa a cada dia. Ou não? E a sede desses desafios está no nosso conflito. Qual é o nosso maior conflito? Querermos que a vida cesse. Quer ver? Quem queria que a pessoa que você mais ama morresse? O que é a morte? É uma transformação, é um movimento, não é isso? Não é uma vibração. Quem é que queria? Ninguém. O que você queria? Que a vida cessasse. Então, na hora que alguém seu, você diz que é seu, apego, parte, você entra em conflito. Por quê? Não compreende que a vida é movimento. Está no emprego, vai perder o emprego. Quem é que quer perder o emprego? Ninguém. Ou seja, quer que pare, mas a vida é movimento. Aí entra em conflito. Não quer adoecer. A pessoa, eu estava bem quietinho ano passado, foi ano retrasado, quando eu vejo uma febre imensa, chikungunya. Quem é que não adoece? Aquele piloto de Fórmula 1, jovem, supostamente com a vida ganha. O que é a vida ganha? Parada, não é não? Tem dinheiro, tem tudo, é bonito. Aí um dia ele pega, vai andar de skate, não é isso? Esqui. Cai, bate a cabeça e rapidamente fica totalmente dependente e já gastou tudo o que tinha. Que a vida é movimento. Mas para nós, a gente queria guardar a ideia de que ali chegou lá. O que é chegou lá? Parou. Parou é morreu. Olha, a coisa que a gente mais tem medo é da morte. Se a gente aceitasse a morte, a gente tinha uma vida melhor. Por quê? Porque aprenderia a viver bem a vida e saberia desapegar quando a vida levasse, a correnteza levasse quem ela naturalmente tem de levar, porque ninguém nasceu materialmente para semente. É um ditado aqui do Ceará, não é isso? Estão refletindo? É ou não é a sede dos nossos conflitos? A nossa incompreensão, o nosso desejo de que a vida seja em movimento ou parada? Parada, não é não? Se a gente aceitar que a vida é dinâmica, que é movimento, que tem manhã, tarde e noite, que tem hora que a gente sente o vento e o prazer do vento, hora sente o calor do sol e depois vento de novo, que a hora é manhã, hora é tarde, hora é noite, depois é manhã de novo, que hora a gente é criança, depois adulto, idoso e se transforma, depois renasce, continua aprendendo, progredindo sempre. Nós não teríamos essa dificuldade e nem acharíamos um ponto de divisão quando falasse de reencarnação ou ressurreição. Isso não deve nos dividir, mas nós devemos aguçar a nossa atenção para que nós possamos melhorar a nossa compreensão sobre a natureza das coisas. Foi isso que o Espiritismo trouxe. Uma reflexão sobre a natureza das coisas, dizendo que a vida é movimento, vibração, e que é natural que uma criancinha que não sabe falar,
que não sabe de praticamente nada. Com um pedaço ela está carregando os pais, e que um dia aquela pessoa super inteligente, vencedora, está numa cama e parte. E que às vezes, bem antes de partir, a mente já não sabe mais de nada. Ou às vezes a mente tem um controle forte, mas o corpo não consegue. Já pensou o mal de Parkinson? Aquele ator do De Volta para o Futuro, bem jovem, ele teve um problema de Parkinson, não podia fazer mais nada, muito forte, a mente dele perfeita, mas o corpo ele não conseguia pegar um copo para beber água. Agora, o que nós vamos fazer? Se nós não compreendermos a real natureza das coisas, nós vamos viver em conflito. Nós não vamos ter aceitação, porque nós vamos ser sempre apegados a uma ideia errada de que a vida tem que ser parada, quando ela é movimento. Vamos sempre querer que as coisas sejam iguais e achar que existe uma coisa chamada monotonia. Como pode haver monotonia? Monotom. Se a vida é essa ruma de coisas, esse monte de movimento, muitas cores, transformações, estrelas estão nascendo, células estão nascendo e células estão se transformando. Folhas estão caindo e folhas estão nascendo. Como é que a vida pode ser monótona? E ela passa e é rápido. Mas o nosso problema é esse. Nos tornamos escravos dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios preconceitos. Vivemos julgando os outros, escravizando os outros às nossas opiniões e nos tornamos escravos dos outros. Por quê? Porque para a gente poder fugir, precisa ter o outro para a gente falar. A gente está deixando de viver a nossa vida, a história do macaco. Olhou para a vida do outro, o trem veio, passou por cima do rabo dele. Por quê? Esqueceu o rabo dele na linha. Olha aí, o macaco com o rabo aí esqueceu que o dele também estava na linha. O trem veio, passou pelo dele e o outro correu. Hermes Trismegisto dizer que a vida é vibração e a gente estranhar e viver lutando por vida parada. Tudo o que fala é achar que a pessoa chegou lá, que como se existisse uma vida estática. Não existe vida estática. Quem é que tem vida estática aqui? Tem? Quem é que nunca perdeu alguém? Nunca envelheceu? Nunca perdeu um emprego? Nunca quebrou? Quem foi? Nunca terminou um relacionamento? Nunca passou por fase de briga? Quem? Levanta a mão. A vida não é estática. E assim, é como tudo, é isso que o Espiritismo vem mostrar. Que a vida é movimento, é natural. E ele vem mostrar isso com palavras dos próprios Espíritos, que nada mais são do que marcas da transformação constante advinda da vibração da vida. A morte é a falta de vibração. Então ela não existe. Segundo princípio que o Hermes Trismegisto falava, para a gente compreender melhor as coisas, porque eu não falo do Hermes Trismegisto aqui como uma autoridade, como a gente, para quem está no nosso grupo lá, a gente está colocando textos de várias religiões, budistas, coisas que não são religiões, por exemplo, como constelação familiar, várias outras questões. A nossa perspectiva é o desenvolvimento humano, é tentarmos amadurecer, é pegarmos as ideias que já existem, ou as reflexões, para provocar as nossas próprias ideias, e não para a gente ser
um crente. Não, crente no sentido de que acredita e não tem nenhuma reflexão sobre. É no sentido de ter o que o Espiritismo chama de fé raciocinada. É assim, não, eu acredito porque eu compreendo assim. E o segundo princípio para o Hermes é polaridade. Então tem uma vibração, tem uma polaridade, um dia a gente está bom, outro dia a gente está doente. Um dia é manhã, mais tarde é noite, depois manhã novamente, então tem sempre polos. Mas por que dói? Porque eu estava gostando tanto da manhã, por que vem à tarde com aquele sol tão forte aqui no Ceará? Porque se apegou. Se libertasse, se desapegasse, não achava ruim, ou seja, não tinha conflito. A vida se manifestava como que ela é, doce, feliz, e é nela que está o amor. Onde é que está o amor? Conosco. Por que nós não vemos? Porque colocamos vários obstáculos que vêm das nossas incompreensões ou da nossa compreensão errada sobre a natureza das coisas. Tem aqui uma amiga hoje, e eu lembrei da mãe dela, que era muito minha amiga. E ela olhava para mim, eu tenho uma gravação, ela dizia assim: meu filho, a vida é doce. Sempre ela dizia isso. Eu nunca esqueci. Meu filho, a vida é doce. É a primeira e única pessoa que eu ouvi falar isso, mas é. Mas a doçura da vida está em ela ser o que ela é. E ela é movimento. E a gente só consegue não sofrer se a gente for com a natureza. Porque ninguém vence a natureza, vence? Quem é que vence a natureza? Quando alguém muda, pode pensar bem, não é que foi contra a natureza, é porque deixou de lutar contra a natureza e passou a seguir a natureza. Aí você vê a mudança, passou a vida inteira resistindo, no dia que se entregou, deu certo. Porque nós somos parte, nós somos elementos. Tem um poder superior, nós compreendemos que tem um poder superior a nós mesmos. Que faz, por exemplo, que as estrelas, com que as estrelas não caiam sobre nós. Os indianos chamam isso de Dharma. Existe uma lei, uma ordem, que rege todas as coisas. E quanto mais nós encontramos lá no nosso grupo similaridades, isso nos faz ver melhor a alegria da vida. O Bert Hellinger, nas constelações familiares, o que é que ele entendeu? Que tudo funciona de forma sistêmica. As famílias formam um sistema em que ele consegue calcular entre do avô até o neto. E que todo mundo tem que ter seu lugar, e todo mundo tem que ser visto, e todo mundo tem que ser honrado. E que esse sistema segue 3 princípios básicos. Um deles é a ordem, que faz o Bert Hellinger dizer que certas coisas na vida são do movimento da vida, e a gente não vai ter poder para controlá-las, e nos caberá a aceitação, porque tem uma ordem. Biblicamente se diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Biblicamente tem uma passagem que vai dizer, quando a gente não tiver forças para enfrentar algo, ele vai dizer: olhai os lírios do campo, não plantam nem ceifam, mas nem Salomão, em toda a sua magnitude, conseguiu se vestir tão bonito como qualquer deles.
mas é na hora em que a gente não tem forças. Aí é a oração da serenidade, Ana. É a oração libertadora de dizer: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Será que não é dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego minha vida e minha vontade nas tuas mãos. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Será que não é entender que a vibração da vida é isso? Que tem vibração e tem polaridade e que eu tenho que passar? Mas tudo eu faço querendo ser inesquecível e não passageiro, quando eu poderia simplesmente jogar a minha bola, fazer minha parte e deixar passar. Foi o que os espíritos disseram para Kardec. Se Kardec não quisesse assumir o papel dele, outro viria. Se Chico Xavier não quisesse assumir o papel dele, outro viria. E quando perguntaram ao Chico que ele estava já ficando muito debilitado, até mentalmente, ele mesmo não distinguia, e disseram: Chico, você não acha que quando você morrer o espiritismo acaba? Porque o espiritismo só tem mais força no mundo, no Brasil. E cada coisa a seu tempo, cada coisa com seu valor. Aquele programa Pinga Fogo dos anos 70 deu boom no espiritismo no Brasil, com o trabalho do Chico de mais de 420 obras. Só tinha para ele. Disseram: Chico, quando você morrer, você não acha que o espiritismo acaba? Ele disse: meu filho, eu sou o capim. Arranca um, vem vários outros. Esse é o momento. Isso é ser livre, é não lutar contra o que não pode. Por que nós estamos lutando? Querendo que a vida seja morta. Por que a gente não aceita que a vida é movimento? Para que a gente possa ver qual é o nosso papel e que a gente se movimente com a força da natureza. A gente sozinho não derruba nada, mas se vier uma avalanche atrás de nós, se vier a correnteza do rio, se vier o tsunami, a gente arrasta tudo, porque sozinhos. Mas nós não podemos estar nunca sós, porque nós somos parte de toda a natureza, e juntos nós podemos o que nós jamais conseguiríamos sozinhos. E para estar junto, a gente tem que deixar seguir. Como Hermógenes dizia: entrego, confio, aceito e agradeço. Bert Hellinger fala sobre que as coisas são assim porque tinham que ser assim. Muitas coisas são porque tinham que ser e que nós temos que aceitar. Ele fala de se submeter, honrando. Não é se submeter com tristeza, porque a dor é necessária, Ana, para que a gente acorde para o movimento da vida. Mas o sofrimento é opcional. Sofrer é ficar remoendo. Passar por uma dor é normal, é da vida. Aprender com a dor é para ser o correto e não sofrer. Como lá no livro Sem Lama Não Há Lótus. O lótus é aquela flor linda, só nasce principalmente onde tem lama. É semear na lama, é dentro do problema que está a oportunidade, a possibilidade. Não vai haver acomodação, não vai haver preguiça, desde que a gente siga o movimento da vida, porque a vida não para. A prova é: pare. Fique parado, o que vai acontecer? Vai aparecer, por exemplo, uma doença. Os seus músculos vão atrofiar. Já é um movimento. Não tem como. É outra lei que está lá no Hermes Trismegisto também. A lei de... Ela já achou a lei. A lei, o princípio.
de causa e efeito. Não tem como. O sapato guardado, que a gente às vezes guarda para uma ocasião especial, se passar muito tempo, a prova da transformação é que a gente nunca usou. Quando vai botar no pé, ele está se desmanchando. E que bom quando a gente bota e abre aquela caixa e vê o sapatinho se desmanchando. Mas como o sapato que eu comprei, que eu queria usar na minha festa, como é que eu vou ver a alegria na dor de perder o meu sapatinho se desmanchando? Eis porque vai ser muito pior se você botar ele no seu pé e fizer como eu vi uma moça outro dia andando. Eu olhei uma mulher numa festa de casamento, e todo mundo entrando, e eu vi uma moça, e eu olhei para ela de cima a baixo, e eu percebi que um lado ela estava com um salto alto de madeira, e do outro não tinha nada, mas ela estava na posição, para não perder, ela estava andando como se tivesse um salto, eu percebi, ela andando de um pé com o sapato, e o outro pé só de ponta de pé, entrando na igreja bem direitinho. Por que que isso aconteceu? Se ela tivesse visto que o salto, que o sapato guardado estava com problema antes de ir, ela tinha passado por essa dor? Não. Então dor é assim, é da natureza das coisas da vida. Se é de vir, não é que antecipe nem nada. Na hora de vir, que venha. Porque quanto mais eu adiar, a vergonha vai ser maior. O problema vai ser pior. A reparação vai ser mais difícil. Quanto mais eu andar no caminho errado, mais eu vou ter que andar no caminho de volta para o zero. Por isso que a dor é boa. Que a dor é aquele momento em que a gente vive dizendo assim, meu Deus, fala comigo. Pronto, é essa hora. Porque se ela tivesse visto o sapatinho esculhambadinho na caixa, eu tenho quase certeza que ela não ia. Eu imaginei, ali deve ter sido uma situação em que exatamente na hora de entrar na igreja o salto caiu, o que é que ela ia fazer? Ela ficou com um e o outro ficou só na posição, ela pensou, ninguém vai notar, ela andava bem direitinho de ponta de pé, um apoiado e o outro na ponta de pé sem caxingar, só que eu olhei. Ou isso não acontece? Eu tinha um sapato guardado numa época, e acho que é por isso que eu percebi. Aí eu fui, peguei um ônibus na época, fui para uma aula. Quando foi no caminho, eu pisei alguma coisa que choveu e caiu a parte de baixo do sapato toda. A sorte é que o sapato era assim, era reto, não tinha salto. E era bem bonitinho assim a parte de cima. Então eu andava, era um pé no chão, o outro no sapato, mas ninguém notava. Só a capa. Agora, quando eu me sentei na sala, ia passar a manhã assistindo aula na época, a vontade de cruzar os pés. E o pezão no chão. E com medo de andar, levanta no pé e alguém vê, olha a vergonha. Aí eu andava com um pé e o outro puxando, que foi isso? Não, é porque eu tive uma torção, na verdade é que se eu levantasse o pé, alguém via que estava sem o fundo, sem o solado. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas se eu tivesse passado por isso antes, ou seja, olha aí como é compreensão, se eu tivesse percebido antes, eu tinha passado por isso? Não.
E na hora que eu passei, o que é que eu percebi? Não é bom acumular o que não se precisa. Eu passei uns 3 anos andando de bicicleta para cima e para baixo. Aí eu não tive mais tempo, mudei de atividade física, minha bicicleta está encostada, não está andando a bicicleta. O que você acha? É para ela estar mais conservada ou menos? Teoricamente, às vezes a gente pensa assim, se eu não usar, conserva, mas está enferrujando, e os pneus que não estão tocando no chão estão já todos quebrados, não só murcha, como trinca todinho o pneu. Ou seja, a vida ela é um movimento constante e as coisas têm que ser usadas dentro da natureza e das suas finalidades. E a nossa é nascer, crescer, se desenvolver, partir, renascer e progredir sempre. Mas o apego, quem melhor fala, acho, de apego, um dos que melhores falam é Buda. O apego às nossas ideias, aos nossos preconceitos, a compreensão de querer que a vida seja morta, que não mude, faz com que a gente queira nadar contra a corrente. E nadar contra a corrente cansa, fadiga, até a hora que a gente não aguenta mais. Mas é diferente ser arrastado pela correnteza depois de ter lutado tanto. É diferente da gente não lutar, aceitar, desapegar, compreender o nosso papel e ir com a correnteza nadando direitinho, não é não? A gente vai longe com o fluxo. Mas lutando contra a natureza, quando ela nos levar, porque não tenha dúvida, é uma questão de tempo cronológico, ela vai te arrastar uma hora ou outra. Tanto que tem gente que luta tanto, que uma hora fica em depressão e se mata. Não aguenta mais. E aí essa parte. Ressurreição e reencarnação nada mais é do que compreensão de que a vida é movimento, transformação. E para aceitar o movimento, tem que aceitar a natureza da vida. Compreender certo, desapegar, não ir contra a natureza, encontrar a natureza e ir com ela. Aí vai ter aceitação, aí vai dizer, Deus, não, vai ter serenidade para aceitar as coisas que não pode modificar. Aí vai dizer, Deus, me dá coragem para modificar as coisas que eu posso. E me dá sabedoria para distinguir umas das outras. Distinguir o que eu não posso mudar e que eu tenho que aceitar do que eu posso, para que eu só lute com o que eu posso. E aceite os desígnios, entregue minha vida e minhas vontades nas mãos de um poder superior a mim mesmo. Aí vai ter uma força que nunca teve. Qual é a força? De ir com a natureza e não ir contra a natureza. Então, concluindo, como Hermógenes, entrego, confio, aceito e agradeço. E peço, Senhor, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Muita paz.